Fala galera, olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Esse momento aí que a gente está atravessando aí desse Covid-19, momento de pandemia, e todos nós estamos aqui quebrando a cabeça em como continuar atendendo vocês aí da melhor maneira possível, né? E a gente encontrou os caminhos aí que foram passar para vocês videoaulas e também fazer as nossas lives aí. Então ao longo dessa semana nós vamos desenvolvendo os conteúdos aí conforme a gente vinha planejando, vinha desenvolvendo aí nas aulas físicas. Bacana? Então hoje eu venho com uma aula de sociologia para vocês, para a gente trocar uma ideia sobre as primeiras tendências, as primeiras teorias, né, que vão surgir ali naquela passagem, no contexto de surgimento da sociologia. Então o que eu quero retomar com vocês? Para alguns isso aqui é novidade, para outros aquilo que a gente trabalhou dentro de sala de aula. Então eu quero que vocês prestem atenção no que a gente vai desenvolver. Vamos lá, galera, vamos para a aula, bacana? Bom, então é o seguinte, a gente tem aqui a linha do tempo, e ela se refere especificamente, como vocês vão perceber, à modernidade. E o que busquei ressaltar com vocês, frisar com vocês, antes da gente participar, prestar atenção, né, nessa parcela da nossa história, foi destacar que no contexto de surgimento, no contexto de transição da Idade Média para o mundo moderno, a gente tem um movimento bastante significativo para os rumos da modernidade que a gente chama de renascimento. Então o que é esse renascimento? Como vocês sabem, anota aí, ele é urbano, intelectual e comercial. Esse movimento ele vai emergir aí nessas três pontas, e nesse cenário dessa passagem do mundo medieval para o mundo moderno, eu quero que vocês entendam que o renascimento é importante. Por quê? Porque ele vai trazer consigo uma série de transformações, e eu elenco com vocês aqui nesse espaço algumas delas, tá? E essas transformações elas vão mudar a vida significativamente do homem em sociedade. Então, na Idade Média, como a gente observou, o mundo feudal ele era relativamente estático. Como assim? As suas relações sociais elas sofriam pouco ou quase nenhuma alteração. Então, basicamente, por volta de 1000 anos, nós vamos ter uma organização social que tem pouco ou quase nenhuma mudança. Então, o que vai acontecer? Com o Renascimento, com essa visão moderna do homem, de usar a razão, pensamento antropocêntrico, para investigar a realidade que cerca a sua existência, ela vai trazer, então, uma série de mudanças. Dentre elas, eu destaco algumas com vocês. A gente tem muitas outras, mas acho essas, pelo menos, importantes para a gente montar uma resposta discursiva que aborde essa temática. Então, a gente tem o surgimento da burguesia, a gente tem o deslocamento dessa população rural para o mundo urbano. Então a gente tem o êxodo rural, a gente tem a ascensão do capitalismo comercial, e a gente pode chamar isso daqui a pouquinho de mercantilismo, a formação dos estados modernos, as grandes navegações que vão fazer parte desse mercantilismo. E, pessoal, chegando por volta do século XVIII, então a partir do século XVI, XVII, a gente vai ter um cenário na modernidade europeia marcado por intensas revoluções burguesas, ou seja, essa classe que surgiu, a burguesia, ela se organiza em busca dos seus objetivos, tanto econômicos quanto políticos. Então, estou tentando desenhar aqui num pequeno espaço para vocês, lembrando que a gente já tratou disso em outro momento na aula, essas transformações que vão alterar significativamente essa vida da Idade Média para o mundo moderno. Então, o que eu quero que vocês saquem? Eu quero que vocês saquem que quando a gente chega no século XVIII, a gente tem como ápice dessas transformações elencadas na modernidade aí para vocês, eu vejo isso como a crista da onda, vamos dizer assim, de todo esse movimento que se inicia na modernidade de transformação das relações sociais. A gente tem como pico, como grande símbolo dessas transformações, duas grandes revoluções que vão alterar, vão de alguma forma sacramentar essas transformações ocorridas aí. Então a gente tem a Revolução Industrial e a gente tem a Revolução Francesa. Então, professor, se fosse para a gente elencar aí 2, 3 elementos que mudaram aí na vida desse homem moderno com a Revolução Industrial, então a gente pode apontar a questão do trabalho, né?
O trabalho ele sofreu alterações profundas, então surge o trabalho especializado, esse trabalhador ele vai trabalhar jornadas, ele terá longas jornadas de trabalho em troca de um salário, que é uma coisa que até então não era uma realidade uniforme ao longo da modernidade. Né? A gente vai perceber ainda que esse trabalhador ele perdeu o controle sobre o seu tempo de trabalho. Né? Nós vamos perceber que essa indústria vai gerar uma classe que até aqui não existia, a classe operária. Então são alguns elementos significativos de grande impacto na vida da sociedade, desse homem moderno, ao longo da industrialização. Se o assunto é a Revolução Francesa, a gente pode elencar aqui algumas transformações como a queda do antigo regime, a gente pode ainda pontuar o estabelecimento do sufrágio universal, o voto, a gente vai buscar também, com a Revolução Francesa, estabelecer a igualdade perante a lei e a implantação da democracia. São algumas dessas grandes e importantes mudanças que surgem com essas duas revoluções que marcam esse cenário. É muito legal o seguinte, pessoal, a gente tem que sacar que se porventura há uma confusão que algumas vezes alguns alunos fazem sobre eventos históricos que contribuem para o surgimento da sociologia e movimentos intelectuais que contribuíram com o surgimento da sociologia. Então são duas coisas distintas. Nós temos aí lançado já a Revolução Industrial Francesa, esses são dois grandes eventos históricos. Legal? Por outro lado, nós temos alguns movimentos intelectuais que estão sendo organizados, estão de alguma forma estruturados enquanto essas revoluções estão acontecendo. Então a gente tem no século XVIII o Iluminismo, e para quem não se lembra, vai aí a definição. O Iluminismo foi um movimento intelectual do século XVIII que entendeu que a razão deveria ser tomada como fonte e progresso da humanidade. Legal? No século seguinte, no século XIX, a gente vai ter um outro movimento intelectual que se desdobra, que sofre fortes influências do iluminismo, mas ele vai ser configurado como positivismo. O que é o movimento positivista? Se no século XVIII nós tivemos o iluminismo defendendo a razão como fonte de interpretação do mundo e da humanidade, no século XIX, o positivismo é um movimento que vai entender que o progresso, que esse esclarecimento da humanidade, somente seria alcançado por meio da ciência. Então, o positivismo defenderá que a ciência deve ser tomada como fonte e progresso da humanidade. Então, são dois movimentos que contribuíram para o surgimento da sociologia. Eu quero que vocês entendam, para a gente avançar para um positivista que a gente vai analisar agora, o primeiro clássico, eu quero que vocês entendam que a sociologia ela surge dessa equação de dois eventos históricos, Revolução Industrial Francesa, e dois movimentos significativos que são considerados intelectuais, um a cada um do seu tempo, um do século XVIII e o XIX, que é o iluminismo e o positivismo, que estão tentando dar respostas intelectuais a estas transformações que a gente está assistindo ao longo da modernidade. Bacana, galera? Então tá aí uma deixa para vocês, numa resposta discursiva que peça para a gente elencar eventos e movimentos intelectuais que contribuíram para o surgimento da sociologia. Bacana? Vamos avançando aqui, pessoal. Eu quero que vocês saquem que a primeira corrente sociológica, ainda não estamos falando de uma corrente propriamente sacramentada como ciência social, mas o Auguste Comte é um pensador francês, filósofo francês, que é considerado precursor, fundador do positivismo. O que o Comte vai entender? Ele é o ponta de lança, vamos dizer assim, desse movimento do século XIX, que vai acreditar que a ciência deva ser tomada como fonte de explicação da humanidade. Então, para o Comte, os iluministas eles não estavam equivocados. A única correção que o Comte vai propor para a gente aí é que os iluministas teriam, digamos assim, esquecido, entre aspas, de interpretar que a ciência era a melhor forma de racionalidade que o homem havia desenvolvido até então. Então vamos dizer que o positivismo é uma espécie de upgrade, uma atualização daquilo que os iluministas defenderam. É correto entendermos que o positivismo ele descendeu do iluminismo e que ele vai agora substituir a ideia de razão por ciência. Então quero que vocês entendam isso. Então é nesse sentido que o Auguste Comte vai propor que nós criássemos uma ciência
que desse conta de explicar essas transformações e essas realidades, mas agora valendo-se de métodos experimentais inspirado naquilo que recorria em seu tempo. Então é muito legal a gente entender que o Conte vai buscar inspirações, vai buscar apoio teórico e suporte nas ciências da natureza. Então é isso mesmo, galera. Se vocês prestarem atenção, o Auguste Comte está no contexto do século XIX. Vamos falar um pouquinho desse contexto histórico. Ora, o século XIX é um século marcado pelas ciências da natureza. Então a gente vai ter como expoente aí, grande representante do pensamento nas ciências da natureza. Quando eu digo ciências da natureza, eu estou falando de física, química e biologia. E a gente tem destaque para alguns pensadores, dentre eles o Charles Darwin. Com a seleção natural das espécies, ele dá uma explicação que tem um calibre, que tem bastante aceitação no cenário acadêmico das ciências da natureza. E o Auguste Comte, tentando construir uma ciência que desse conta de explicar essas transformações da sociedade, ele vai buscar suporte, ele vai buscar apoio naquilo que estava acontecendo, naquilo que estava dando certo nas ciências da natureza. Então é por isso que a primeira corrente que a gente vai entender agora, que vai descender desse positivismo, aí vai ser o funcionalismo ou o organicismo. Já explico isso na sequência para vocês, porque primeiro a gente precisa entender a teoria dos 3 estados do Auguste Comte. Bacana, pessoal? Bora lá! Ora, o Auguste Comte criou uma teoria chamada Lei dos 3 Estados. Segundo ele, segundo essa sua teoria, na sua interpretação, o mundo, a humanidade, ela passa por processos evolutivos do conhecimento, ou seja, perceba a influência do mundo lá das ciências da natureza, o evolucionismo que está por trás dessa teoria que o Comte vai nos anunciar. Para ele, o ser humano passou por diferentes ferramentas ao longo do seu desenvolvimento de interpretação da realidade. Ele chamou de primeiro estado o estado teológico. O que é isso, Alisson? Para ele, o estado teológico é um estado em que o homem primariamente interpretou o mundo. E essa ferramenta utilizada nesse momento teológico, o próprio nome sugere, Teo-Deus. Portanto, a interpretação da realidade, chuva, fenômenos sociais, fenômenos organizacionais, ele se dava através de explicações elementares da religião. Então, Deus, ou os deuses, para aquelas religiões politeístas, eram a ferramenta de explicação no estado teológico. Num segundo momento, espero que vocês se lembrem da aula de filosofia, surgimento da filosofia, em volta do século VII a.C., teria surgido o que ele chamou de estado metafísico. O que é esse estado metafísico? Para quem não se lembra, meta, do grego, além, e físico, além do que é físico. Então ele está falando que nós demos um passo adiante, deixando de explicar as coisas exclusivamente pela religião e passamos a explicar as coisas agora por uma investigação racional. Então, no estado metafísico, a razão seria a ferramenta que o homem agora toma para investigar a realidade na qual está inserido. Mas o que o Comte está defendendo com o positivismo? Ele está defendendo o seu terceiro estado, chamado estado positivo ou estado científico. Ora, professor, o que é isso? Para ele, chegou o momento da gente tomar a ciência como fonte de interpretação da realidade. E eu quero que vocês entendam que para o Comte, o estado positivo simbolizava a superação dos estados anteriores. Para ele era o ápice da evolução que nós teríamos alcançado. Agora nós deveríamos nos abraçar aí à ciência como fonte de explicação e por meio dela o progresso seria alcançado. Depois, num outro momento, quando a gente for falar de racismo, eu vou retomar essas ideias do Comte para a gente entender quais foram as influências do pensamento positivista sobre a sociedade brasileira. O positivismo exerceu forte influência, tá, pessoal, sobre a fundação da nossa república. Por isso, entre outras coisas, a expressão ordem e progresso está lá estampada na nossa bandeira, influência do positivismo trazido para as academias militares pelo Benjamin Constant. Num outro momento a gente vai retomar isso. Nesse cenário também a gente vai dar destaque para o Herbert Spencer, que é um antropólogo e filósofo britânico, e ele vai então, nesse viés evolucionista, tentar explicar como que as sociedades, entre aspas, evoluíam, né? Ele vai criar a teoria do darwinismo social. O que é isso? É uma adaptação das ideias do Darwin ao contexto social. O que o Spencer disse? Olha, se para o Darwin a seleção natural das espécies ela
uma explicação, ela é uma realidade, então talvez isso também se aplique ao contexto das sociedades. Então, seguindo essa linha de pensamento, Spencer sugeriu que as civilizações tinham estágios de maior ou de menor evolução. Então haveriam 3 estados que ele vai classificar como a selvageria, o selvagem, os povos indígenas, que seria o estágio mais inferior, digamos assim, o pior estágio de evolução, aquele inferior de todos eles. E depois a gente avança para um outro estado, que é o segundo, que ele chama de barbárie. E na barbárie encontram-se qualquer povo que, mesmo urbanizado, não tivessem esse estilo de vida do francês, do britânico, do belga e por aí vai. Estes eram os bárbaros. Então, por exemplo, nessa categoria a gente pode colocar os chineses, que mesmo estando ali dentro de um processo de organização urbana, eles tinham cultura diferente, costumes diferentes. Só que nesse momento eles não entendem como cultura. Eles vão colocar esses povos como bárbaros, né? Porque eles estariam num estágio inferior. E num terceiro momento, o que havia de mais desenvolvido para essa galera era o que eles vão chamar então de civilizado. Lembrando, pessoal, que estas teorias elas contribuem para justificar o processo do neocolonialismo no século XIX. Nós estamos tentando construir ciências que deem conta de explicar a realidade, e nesse momento a antropologia e a sociologia estão surgindo, e elas vão se apoiar nessas, hoje, pseudo-teorias para justificar a dominação sobre os povos asiáticos, africanos e mais tarde Oceania. Então, o resultado disso a gente vai assistir na aula de racismo também, porque faz parte das teorias racialistas, e a gente vai ver, por exemplo, a apartheid na África do Sul, a questão da Revolução Pacífica do Gandhi na Índia, a dominação da Mongólia, tudo isso tem por trás em um pano de fundo a dominação do civilizado, que é esse europeu, entre aspas, né, civilizado, que vai levar essa civilidade, esse domínio aí nessas regiões. No outro momento a gente volta a trabalhar isso aí. Então quero que vocês saquem, galera, que mesmo os positivistas tentando construir uma ciência, e eu preciso dizer que ainda não é uma ciência, a sociologia, com Auguste Comte, só vai acontecer daqui a pouquinho com o Durkheim, que a gente também vai trabalhar numa próxima aula. Eu quero que vocês saquem que esses caras, por mais que a gente perceba que eles tenham cometido equívocos, mas eles estão tentando, com as ferramentas que eles têm naquele momento, dar explicações de modo experimental, científico, observativo, das realidades sociais nas quais eles estão inseridos. Assim, surgirá a primeira corrente da sociologia que a gente vai trocar ideia, que é o positivismo funcionalismo. Então vamos lá, deixa eu melhorar isso aqui para vocês. Pode aparecer algum exercício falando de positivismo, funcionalismo ou organicismo, que são as mesmas coisas, tá? É a mesma coisa na verdade. Acontece que o funcionalismo ou organicismo é a primeira corrente da sociologia. Quem fundou ela? Quem propôs foi Auguste Comte, e quem tecnicamente tornou ela eficiente como uma ferramenta científica foi Émile Durkheim. Então, não é errado se aparecer para vocês funcionalismo, organicismo, positivismo. Por que positivismo, professor? Porque o funcionalismo e o organicismo eles descendem das ideias positivistas de Auguste Comte, nesse cenário que eu acabei de ilustrar para vocês. Legal? Então, o funcionalismo e o organicismo se organiza como primeira corrente sociológica a partir da obra que o Durkheim escreve em 1895, chamada As Regras do Método Sociológico, e a partir daí, então, essa obra dá à sociologia o seu status e reconhecimento de ciência. Professor, o que essa primeira corrente ela aborda? Os funcionalistas eles vão olhar para a sociedade como se elas fossem um organismo vivo. Tá, e a herança daquela ideia que o Comte teve de olhar para as ciências da natureza. O que faziam esses cientistas da natureza? Físicos, químicos, biólogos. Eles interpretavam as leis naturais. Então, os funcionalistas acreditarão que a sociedade talvez fosse também um organismo vivo, que tivesse regras próprias de funcionamento. Cabendo, então, a esse intelectual interpretar essas regras como elas funcionam. Bacana? Então, não é errado a gente entender que para esses caras a sociedade seria como um organismo vivo. É essa a primeira corrente. Depois, num outro momento, a gente vai estudar a sociologia compreensiva do Max Weber. Como vocês podem perceber, ele vai entender que as relações elas não são fruto de uma vida orgânica da sociedade, mas das ações individuais. E quando chegar nessa aula, eu vou melhorar eu vou retomar com vocês a definição dessa corrente. E num outro momento ainda a gente vai estudar o Karl Marx,
que vem com o materialismo, que vai discordar ainda dos dois anteriores e vai dizer que são as relações de produção na qual o homem está inserido é que vão transformar a realidade girando as regras sociais. Bacana, pessoal? Então, na aula que vem, a gente vai continuar a partir das ideias de Durkheim, meus caros e minhas caras. Vamos para um exercício aí, pessoal. Vamos trabalhar um pouquinho aqui que eu preparei para vocês 2 exercícios. Então é o seguinte, ó, nós temos aí um exercício da Universidade de Pernambuco, né? E a gente tem 2 textos. Então vamos lá. Primeiro, texto 1. Convicto de que a organização da sociedade exigiria a elaboração de uma nova maneira de conhecer a realidade, Comte procurou estabelecer os princípios que deveriam nortear os conhecimentos humanos. Seu ponto de partida era a ciência e o avanço que ela vinha obtendo em todos os campos de investigação. O advento da sociologia representava para Comte o coroamento da evolução do conhecimento científico, já constituído em várias áreas do saber. Boa, vamos para o texto 2. O conjunto da nova filosofia tenderá sempre a fazer sobressair, tanto na vida ativa como na especulativa, a ligação de cada um a todos, sob uma espécie de aspectos diversos, de modo a tornar involuntariamente familiar o sentido íntimo da solidariedade social. Não somente a ativa busca do bem público será sempre privada, sempre será representada como uma maneira mais conveniente de assegurar a felicidade privada, mas, por uma influência dos pensadores generosos, se tornará a principal fonte da felicidade pessoal. Olha só, pessoal, nós temos 2 textos, vamos ver o que o enunciado nos pede. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa impulsionaram o surgimento da sociologia como ciência voltada para compreender as novas relações entre as pessoas. Essas relações envolviam agora um complexo de hábitos e costumes que eram provocados por causa da maneira de se reproduzirem e se consumirem os excedentes na Europa do século XIX. Sobre esse período da sociologia, com base na concepção apresentada nos textos 1 e 2, é correto afirmar. Então, olha só, a gente tem que olhar para o cenário que ele nos apresenta, século XIX, correlacionando isso com os textos 1 e 2. Então, é correto afirmar. A sociologia, chamada de física social, e deveria utilizar os métodos da filosofia teológica como instrumento de compreensão da sociedade. B. As investigações sociológicas deveriam utilizar os mesmos procedimentos das ciências naturais, ou seja, a observação, a experimentação e a comparação. C. O positivismo foi a corrente filosófica que fundamentou o surgimento da sociologia como ciência na sociedade, pois tinha uma visão metafísica das relações entre as pessoas. D. O principal representante da sociologia nesse período foi Auguste Comte, que tinha uma visão positiva da sociedade, ou seja, uma reflexão sobre a essência e o significado abstrato das relações sociais. E. As ideias de Comte tinham como objetivo encontrar as leis universais para explicar as relações sociais, com base nos princípios de subjetividade e parcialidade utilizados pelas ciências da natureza. Então vamos lá, galera. Qual que é a nossa resposta? Olha só, essa resposta é a letra B. Por quê, professor? As investigações sociológicas deveriam utilizar os mesmos procedimentos das ciências naturais, ou seja, a observação, a experimentação e a comparação. Por isso que é legal a gente resolver exercício, galera. Pode aparecer para vocês alguma coisa se referindo ao organicismo, funcionalismo, positivismo, que a gente viu que o Comte é o fundador, pode chamar-se também de método comparativo. Por quê? Porque esses intelectuais eles vão se espelhar em alguns elementos, por exemplo, pega lá a teoria do Herbert Spencer, vai comparar os grupos sociais para falar quem é mais e quem é menos evoluído, entre aspas, aí para vocês. Então é correto a gente entender que eles também criaram uma coisa que pode aparecer para vocês como método comparativo, porque essas comparações são marcas do pensamento organicista. Alisson, por que não pode ser a letra A? Sociologia foi chamada de física social e deveria utilizar métodos da filosofia teológica, galera, primeiro estado do pensamento lá da teoria do Comte? Não, ele está propondo o terceiro, positivismo, científico e não teológico, então está errado. Esse lance que ela foi chamada de física social está certo, tá? Ela foi o primeiro nome que ela teve. C. O positivismo foi corrente filosófica que fundamentou o surgimento da sociologia, até aí tudo bem, como ciência da sociedade, pois tinha uma visão, olha aí, metafísica.
Não, positivista é uma visão científica e não metafísica. Então, por isso que a C está errada. D. O principal representante da sociologia nesse período foi Auguste Comte, que tinha uma visão positiva da sociedade. Tudo bem até aí, né, pessoal? Ou seja, uma reflexão sobre a essência e o significado abstrato das relações, significado concreto, empírico, observativo, científico. É isso que o Comte está defendendo. Última, as ideias de Comte tinham o objetivo de encontrar as leis universais para explicar as relações sociais. Até aí tudo bem, porque ela teria leis orgânicas, né? Com base nos princípios de subjetividade e parcialidade. Então está errado. Subjetivo é aquilo que pertence ao indivíduo. É a minha opinião. Então ela tem que ser imparcial. A ciência, para esses caras, tem que ser imparcial. Como a ciência, a medicina, por exemplo, é imparcial. Bacana, galera? Vamos mais um exercício aqui, ó. Então, o outro exercício da Universidade de Pernambuco, lê o texto a seguir. Enquanto resposta intelectual à crise social de seu tempo, os primeiros sociólogos irão revalorizar determinadas instituições que, segundo eles, desempenham papéis fundamentais na investigação e na coesão da vida social. A jovem ciência assumia como tarefa intelectual repensar o problema da ordem social, enfatizando a importância de instituições como a autoridade, a família, a hierarquia social e destacando a sua importância teórica para o estudo da sociedade. Com base nele, o surgimento da sociologia foi motivado pelas transformações das relações sociais ocorridas na sociedade europeia nos séculos XVIII e XIX, contribuindo para, letra A, o aumento da desorganização social estabelecida pela Revolução Industrial. B. A organização de vários movimentos sociais controlados por pensadores como Saint-Simon e Comte. C. A elaboração de um conceito de sociologia incluindo fenômenos mentais como tema de reflexão e investigação. D. A criação da corrente positivista que propôs uma transformação da sociedade com base na reforma intelectual plena do ser humano. E. O surgimento de uma física social preocupada com a construção de uma teoria social separada das ideias de ordem e desenvolvimento como chave para o conhecimento da realidade. Então vamos lá, pessoal. Mais uma vez, nossa resposta, letra D. Alisson, por quê? A criação da corrente positivista que propôs uma transformação da sociedade com base na reforma intelectual plena do ser humano. Ora, a letra A, o aumento da desorganização social estabelecida pela Revolução Industrial. Então, vamos lá. Essa crise social apontada no texto, ela é uma característica da Revolução Industrial, mas o surgimento da sociologia ela foi motivado para ser uma resposta intelectual para essa crise, e não para agravar essa crise, como se propõe. Tá? Letra B, a organização de vários movimentos sociais controlados por pensadores como Saint-Simon e Comte. Pessoal, Saint-Simon foi o professor de Auguste Comte, ele era um filósofo, como vocês devem lembrar, um filósofo lá do chamado socialismo utópico. Mas, saquem uma coisa, estes pensadores, eles jamais propuseram revoluções ou manifestações sociais para transformar a sociedade. Isso é coisa de Karl Marx. Esses pensadores são conservadores. Para eles, se a sociedade é um organismo vivo, então deve-se manter essas estruturas e trabalhar para manter a saúde desse organismo, como se faz também na medicina, como eu vinha dizendo para vocês. Letra C. A elaboração de um conceito de sociologia incluindo os fenômenos mentais como tema de reflexão e investigação. Então essa letra C está errada porque ela retoma aquele metafísico que é o segundo estado do Comte lá. E a ideia de mental, racional, tem que ser superada pela observação e experimentação, que é o conhecimento científico. E surgimento de uma física social preocupada com a construção de uma teoria separada das ideias de ordem e desenvolvimento. Então aqui está o erro da letra E. A grande preocupação desses caras do organicismo e do funcionalismo era criar uma teoria que desse conta de atrelar desenvolvimento e ordem desse organismo, tá? Manter esse organismo saudável. Bacana, galera? Bom, pessoal, fica aí essa aula para vocês então, tá? Resolvam, pratiquem esses exercícios, a gente vai elaborar listas para vocês também trabalharem um pouco mais. Eu venho logo mais com outra aula de sociologia, trazendo para vocês o Emile Durkheim como um dos clássicos aí também da nossa sociologia. E logo a gente vai se encontrar por meio de uma live aí para a gente tirar essas dúvidas e também ter um aprofundamento na temática abordada. Bacana, pessoal? Fica o meu abraço fraterno para vocês aqui, esterilizado com álcool gel, tá? Um abração para vocês, se cuidem, molecada, e até a próxima aula. Um abraço!